Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho do ano 2015. São 21 horas. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Sou incansável na busca de conhecimento religioso, médico, mental, espiritual. Não estamos aqui, porém, representando nenhuma igreja, nenhuma crença ou doutrina religiosa. As igrejas são muitas, mas Deus é um só. Como médico, desenvolvemos nosso trabalho em 3 clínicas de dor do sistema músculo-esquelético, nas especialidades de ortopedia, reumatologia, neurologia e fisiatria. Hoje vamos tecer considerações sobre a parte neurológica de nosso trabalho. Os pacientes neurológicos que nos procuram são principalmente aqueles com sequelas de AVC, acidente vascular cerebral, isquêmicos ou hemorrágicos, com paraplegia, hemiplegia e até tetraplegia. Os miopáticos, com problemas de doenças neuromusculares, como miastenia, como, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, ou doenças musculares que afetam a coluna vertebral, causando sérias e graves deformidades musculoesqueléticas do tronco, tais como as escolioses. Os pacientes neurológicos que nos procuram também com cervicoartrose, que é aquela artrose da coluna vertebral cervical, estes são muito vulneráveis a desenvolver Alzheimer, ou perda de memória, de equilíbrio, dificuldade à marcha, perda de força e mesmo incapacidades várias, além de dores referidas à cabeça, pescoço, ombros, braços, costas, quadris, membros inferiores, joelhos, etc. A imobilidade de muitos destes pacientes causam complicações para o lado respiratório pulmonar, circulatório cardíaco e urinário renal. Além também das escaras, que são aquelas feridas de atrito ou de saliências ósseas que facilmente se infectam e são de tratamento difícil. Além do que, as paresias, ou perda de força, ou insuficiências musculares, são assimétricas em geral, afetando um lado mais que outro do corpo físico. Isto é uma causa de graves deformidades e desvios do eixo vertebral em caráter progressivo. Assim, o paciente tem complicadas e pioradas todas as suas sequelas, o que frequentemente os obriga à posição deitada ou sentada, ou mesmo os obriga a uma cadeira de rodas. Então entendam, as paralisias musculares ou paresias quase sempre são assimétricas no AVC, afetando mais uma metade do corpo e causando perda de força e desvio do eixo vertebral. Isto pode causar escoliose, um dorso curvo e também desnivela o esqueleto. Essa grave assimetria também é responsável por perda do equilíbrio e também responsável, nesses pacientes, por quedas frequentes. Assim, este paciente encontra muita dificuldade para se manter em pé, ou mesmo para reensaiar um reaprendizado de marcha. A perda de tônus muscular, ou mesmo enfraquecimento dos músculos, causam uma grave instabilidade articular. Assim, as articulações começam a
produzir movimentos anormais. Então, as articulações, para que vocês entendam, elas ficam bambas. Elas não têm estabilidade, elas são instáveis. E isto faz acontecer um desgaste exagerado das articulações, com a ocorrência de artrose ou degeneração articular, com dor e incapacidade de movimento, ou mesmo do suporte de carga, do peso. Eles às vezes não conseguem suportar nem mesmo o seu próprio peso. Aqui nosso trabalho se aplica para alongamento, alinhamento do eixo vertebral da melhor maneira possível, buscando a melhor simetria músculo-esquelética. Cuidamos dos movimentos articulares com as medicações de viscosuplementação. São aquelas medicações com aquelas substâncias parecidas com cartilagem que se injeta dentro das articulações. Essas substâncias, essas medicações, elas promovem uma verdadeira lubrificação da articulação, estimulando a própria cápsula articular a produzir o líquido sinovial e também dando mais vitalidade às cartilagens articulares. Também promovemos o fortalecimento dos músculos com treinamento de marcha. O resultado a médio e longo prazo é altamente benéfico ao paciente, que sente melhorar as funções respiratória, circulatória renal e motora. Melhora a habilitação de marcha. Assim também melhoram as escaras, as feridas de decúbito. Melhora o raciocínio, o equilíbrio, a memória e, enfim, a qualidade de vida, claro. Assim, com a colaboração dos familiares, a determinação do paciente em conseguir a melhora e a determinação da equipe médica e fisioterápica, é possível conseguir uma evolução surpreendente para melhor na recuperação, que nem sempre é total, claro, mas por pouco que seja, proporciona ao paciente um verdadeiro novo alento de vida. Para aqueles que se dispõem a um tratamento mais completo e intensivo, a hidroginástica e hidroterapia são também ferramentas poderosas na terapia de reabilitação das sequelas ortopédicas, reumatológicas e neurológicas. Em alguns pacientes também, alguns procedimentos cirúrgicos podem ser necessários. Desobstrução de vasos sanguíneos, implantes de bypass, ou são derivações de circulação, transplantes musculares, recuperação cirúrgica de nervos seccionados ou esmagados mesmo, implantes metálicos articulares de ombros, coluna, quadris ou joelhos, mas estas devem ser medidas sempre de exceção. A robótica, com novas tecnologias de circuitos ou microchips, computadores, deve também proporcionar terapias importantes na recuperação dos pacientes ortopédicos, reumatológicos ou neurológicos, mas todas estas novas tecnologias ainda estão fora do alcance da maior parte das populações que dela necessitam, pelos altos custos de aquisição. Lamentavelmente, a ciência médica tem que ser comprada. É uma ilusão imaginar uma medicina gratuita. Para acontecer um evento médico, como efeito, a causa primária é suportar os custos. Repetindo, os
sucesso das terapias de qualquer doença de evolução crônica depende da equipe médica, paramédica, do próprio doente e principalmente de seus familiares, que deverão dar o suporte financeiro, psicológico e logístico de todas as fases das terapias. A acomodação ou a não terapia ou não tratamento leva o paciente a um isolamento, a depressão, a incapacidade com piora progressiva e inexorável do quadro clínico e das sequelas. Consideramos também importante em todo e qualquer paciente, em toda e qualquer doença, o suporte psicológico, religioso, mental e espiritual. Aí então vamos entrar na eterna disputa entre ciência e espírito, entre ciência e religião, entre o mundo físico, material e a cura espiritual, entre a ciência e Deus. Mas entendo, meus caros ouvintes, vejam bem o que eu vou dizer. A maior de todas as descobertas, de todos os tempos, está por acontecer ainda neste século. Será a conciliação entre a ciência e Deus. A ciência sem Deus é incompleta. E o porquê final de toda a ciência vai parar nas mãos de Deus. A ciência pode responder a muitos porquês, mas o porquê final sempre vai ter que parar nas mãos de Deus. Vejam bem, é de um dos maiores cientistas de todos os tempos, Louis Pasteur, que era um bacteriologista, né? que pesquisava infecção, essas coisas. Louis Pasteur, ele dizia assim, vejam bem, pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima de Deus. Muito bem, era essa a nossa mensagem para os pacientes neurológicos. Mas nós vamos responder a uma pergunta que chegou de várias fontes. Vários pacientes fazem sempre essa pergunta. Nós já falamos sobre dor ciática. É uma dor bem conhecida, né? Principalmente para quem já teve um episódio de ciática. A dor ciática, como todos devem conhecer, pelo menos de algum conhecido, de algum amigo, de algum parente, é uma dor lombar que, em geral, tem uma irradiação para uma perna, um membro inferior ou outro. Ela pode vir por episódios agudos, né, com trava até do movimento. Ou então, ela é uma dor insidiosa que, embora não, às vezes, nem sempre de alto grau de intensidade, mas ela fica permanente, né? É uma dor crônica, permanente, que incomoda o paciente pela sua persistência. Ele tenta buscar alívio, né, dessa dor. E o alívio, às vezes, é muito difícil de ser conseguido, né? Em geral, a dor ciática da região lombar com irradiação ou não para o membro inferior, ela é uma consequência de um processo mecânico compressivo da região lombar. A região lombar é onde nascem as raízes que formam o calibroso nervo chamado ciático. Por isso que a dor se chama dor ciática. Entende? O nervo ciático é o nervo que comanda nossas pernas. Se você corre, se você anda, se você sobe ou desce uma escada, se você pedala a bicicleta, se você corre na esteira, você pula a corda, seja lá o que você fizer com as suas pernas, os nervos ciáticos estão envolvidos com essas funções. Eles são nervos sensitivo-motores.
é a um de cada lado, um para o membro inferior esquerdo e um para o membro inferior direito. Eles irradiam da região lombar, passando pelas regiões glúteas, às vezes pelas regiões inguinais, na coxa, no oco poplíteo do joelho, na posterior dos joelhos, na panturrilha, nos tornozelos, nos pés e nos dedos dos pés. Então, a dor ciática é uma dor nevrálgica. Ela é uma radiculalgia. É uma dor radicular, que permanece na irradiação, no trajeto do nervo ciático. As hérnias de disco da região lombar, que são aqueles esmagamentos dos discos lombares, causam compressões dessas raízes nervosas, dando dor ciática. A artrose, que é aquela degeneração articular que maltrata as articulações, dando limitações funcionais e esmagamentos, também a artrose pode maltratar raízes do nervo ciático, sendo responsáveis pela dor ciática. Entenderam? Os outros sintomas paralelos podem acontecer como, vejam bem, além da dor, queimação, cãibras, formigamentos, adormecimentos, ou zonas de anestesia nos membros inferiores. O pé pode cair por verdadeira paralisia de alguns músculos, entende? Então, dependendo do grau de compressão, o estrago vai ser maior ou menor. Maior ou menor, entende? Então, hoje mesmo, alguém nos perguntou sobre o tratamento cirúrgico ou sobre um tratamento não cirúrgico. O tratamento cirúrgico, veja bem, eles sempre, nas nossas clínicas, eles são um tratamento de exceção. Nós sempre buscamos um caminho não cirúrgico. Por mais grave que seja a compressão, ou por mais dramático que seja o quadro clínico, principalmente da dor. Porque o que realmente leva o paciente em busca de socorro é a dor. E a dor de nervo é uma das piores dores que um ser humano pode suportar. Né? Existe um nervo no crânio chamado trigêmeo, né? Que dá... A nevralgia de trigêmeo é uma dor horrível, né? Em geral, a dor de dente está relacionada também com esse nervo. Então, é uma dor nevrálgica, né? A dor de dente é uma nevralgia pura, né? É aquela dor que você quer se livrar dela de qualquer jeito, entende? De qualquer modo, de qualquer maneira. Você busca socorro a todo momento. E a dor ciática é uma radiculalgia. É uma dor por compressão, em geral, mecânica, né? Claro que essa compressão mecânica pode ser por tumor, pode ser por hérnia de disco, pode ser por artrose e pode ser até por deslocamento das vértebras, das suas posições fisiológicas, estreitando o canal vertebral por onde passam as raízes, na região lombar. Esse estreitamento do canal, que pode acontecer numa idade mais avançada, tem o nome médico de estenose lombar. A estenose lombar, ela é caracterizada por uma dor forte na região lombar, em geral, com irradiação para uma ou ambas as pernas, mas ela se caracteriza principalmente pelo cansaço das pernas. A dificuldade que esses pacientes têm para andar, para subir uma escada ou descer. Isso se chama claudicação neurológica. Essa claudicação neurológica, vejam bem, são aqueles pacientes que têm que andar alguns metros, aí eles param um pouco, melhoram um pouco, aí eles andam mais um tanto. Então, a claudicação neurológica é exatamente isso. Às vezes, no meio do caminho, eles têm que sentar,
para depois prosseguir, mas logo piora de novo a dor e o cansaço, entende? Então vejam bem, nessas condições, nesse quadro clínico, na verdade, muitas vezes, na maioria delas, os ciáticos estão bons, eles estão perfeitos, mas estão esmagados, estão comprimidos, entende? Então não só o paciente tem dor, como ele perde força, né? Você pode comparar os nervos ciáticos a uma mangueira de jardim, né, em que você está regando as flores, as plantas, e aquela mangueira tem um fluxo de água que vai lá longe, né? Se alguém pisa na mangueira, o fluxo cai, entendeu? Exatamente é isso que acontece com a dor ciática e com o nervo ciático. Eles estão bons, na maioria das vezes. Eles não estão doentes. Eles estão magoados, irritados, esmagados. E aí o desempenho deles é sofrível, né? Eles, enquanto estão esmagados, eles referem dor. A forma da manifestação desse esmagamento é a dor, principalmente. Depois vem a dormência, depois, num grau maior, vem a perda de força, e depois, num grau maior, vem a paralisia. Entende? Então, quando esse esmagamento atinge um ponto de causar alguma paralisia, então o socorro aí tem que ser cirúrgico. E, em geral, a cirurgia se chama cirurgia de descompressão, né? O médico, com os exames de diagnóstico por imagem, ele faz o diagnóstico de acompressão, vê o nível ou os níveis dessa compressão e faz uma cirurgia que, às vezes, é uma verdadeira toalete cirúrgica. Ele limpa o canal, ele desobstrui o canal, ele liberta o nervo ciático. Agora, vejam bem, de cada 10 dores ciáticas absurdas, 9 podem ser resolvidas sem cirurgia. E só uma pode ser resolvida com cirurgia. Nós só operamos ciática quando o paciente diz: olha, não estou conseguindo mais andar. Entendeu? Então aí a cirurgia é heróica. Ela salva, às vezes, o paciente. Mas, se ele vem à nossa clínica só com dor, com alguma dificuldade de permanecer em pé, de subir escada, com cansaço, nós sempre tentamos um tratamento conservador, ou seja, não cirúrgico, que é o ideal. Mas o nosso tempo terminou. Espero que tenham aproveitado desse problema de paciente neurológico e compressões de nervo ciático ou dor ciática. Nós voltaremos aqui na próxima quarta-feira, no horário de 21 horas. Se quiserem ver nossas palestras anteriores, acessem YouTube, Rui com Y Mercúrio.com.br. Se quiserem acessar o site de nossa Medicina Espiritual, é www.medicinaespiritual.com.br. Os telefones de nossas clínicas em São Paulo: 11 3744 4007. Vou falar de novo porque os pacientes reclamam que eu falo muito rápido esses telefones. 11 3744 4007 ou 11 3661 4243. Tenham todos uma boa noite. Sejam todos muito felizes. Tenham muita saúde. Até a próxima.